Operadores, expressões matemáticas e funções. Olá alunos, tudo bem com vocês? Nesta aula nós estaremos vendo aí a parte de expressões matemáticas, alguns operadores. Então hoje nós estaremos trabalhando aí com a parte como se fosse a calculadora aí na parte de programação, na parte de algoritmos. Então aqui, operadores, expressões matemáticas e funções. Então o que são operadores, né? São comandos que aplicamos às expressões que escrevemos em nossos algoritmos para executar uma ação, operação matemática. Então, são aqueles símbolos matemáticos. Expressões matemáticas são sequências de duas ou mais operações que devem ser realizadas respeitando determinada ordem. Então, são aquelas funções matemáticas, né? Ou, vamos dizer assim, contas mais complexas. E funções são subprogramas que retornam um valor. Então, você joga um valor para o subprograma, num parâmetro que nós vamos ver ainda, e ele retorna um valor já. Aqui nós temos então operadores e expressões matemáticas. Vamos começar com as básicas, aí a soma, subtração, multiplicação e divisão. Nós temos nosso algoritmo ali, né? A linha 1 demos um nome, expressões matemáticas, sem acento ali mesmo, né? Como fosse o nome de um programa. Lembrando que acentos, em alguns lugares acentos podem dar problema, no nome não, mas já acostumamos a isso. No nosso var ali, que é a declaração das variáveis, nós temos ali o i como inteiro, j também como inteiro, o r como real, o m também como real e o o ali como um inteiro novamente. E daí no início nós já atribuímos ali os valores para as variáveis ali i, j, r, m e o, né? Então o i sendo 2, o símbolo de atribuição ali novamente, né? 2 pontos igual. E J recebe a atribuição 4, o R 20.5, o M 40.7 e o O um número inteiro ali negativo, menos 20. Então nós temos aí já, né, o início do nosso algoritmo. Então ele já chega ali na variável I e J e vocês já podem ver ali que na área de variáveis de memória já está sendo carregada ali o valor I e J como inteiros, né? O valor 2 e 4. Eu coloquei dois cubos ali como se fosse a posição da memória, né? A posição da memória ali com a variável chamada J ou I com seus respectivos valores ali dentro, como o 4 e o 2 estivessem dentro de uma caixinha chamada I e J, que são espaços de memória. Daí nós temos aqui, mostrando novamente que o i está como 2 e o j como 4. E se nós ali formos direto ali para o cálculo da linha 17, então nós já temos ali uma parte de saída do programa, escreva L, né, para escrever e pular uma linha. Então veja que nós temos ali o i, aí o vírgula concatenado ali, a string ali com o símbolo de mais, que nós estamos fazendo uma soma, depois vírgula, novamente o j, e mais uma vírgula concatenando com a string que é o igual. Isso é para formar ali a expressão na hora da impressão mesmo, na tela. E depois realmente é ali que é feito o cálculo, na última vírgula ali que está i mais j. Então ali o cálculo de i mais j é realizado, né? Então como o i é 2 e o j é 4, o resultado desta linha vai ser 6. Indo adiante aqui, né, nós temos também a parte do cálculo que mostra ali variáveis que já são do tipo real, né? O R e o M, 20.5 e 40.7. Da mesma forma eu mostro ali a caixinha ali com o R e o M, com o valor dentro dela, né? Com reticências ali do final dos zeros ali, porque a variável real aceita até aquela quantidade de zeros que está ali na área das variáveis de memória. Então mais um espaço de memória. O cálculo entre R e M, que é 20.5 e 40.7, vai ter um resultado, né? 20.5 mais 40.7, 61.2. E seguindo no nosso cálculo aí é simples, né? O J4 menos 2, né? Que é o I, vai ser 2. No próximo passo, o I é 2 menos o 4, que é o J, vai ser menos 2, né? A ordem de precedência ali na parte de matemática básica aí, né? Depois tem essa situação aqui que pode ser um pouco confusa, mas o i é 2 e o o é menos 20. E nós estamos fazendo uma subtração.
Então ali tem aquela situação da matemática dos sinais, né? Menos com menos é mais, por isso que o resultado acaba sendo 22. Depois nós temos a divisão, 4 dividido por 2, que é o j, né? J dividido por i, que é as variáveis ali que não mudaram o valor ainda. O resultado dessa divisão é 2. Então aqui nós temos agora a multiplicação, i vezes j vezes i, que é 4 vezes 2, ali as variáveis, igual a 8. O próximo passo da linha 24, temos ali números reais sendo o quê? Subtraídos, então 20,5 menos 40,7, o valor vai ser menos 20,2. Depois temos a divisão desses números, deu um número relativamente grande, ali 0,5, 0,3 e assim por diante ali. Ficou um número grande pela essa divisão. Depois temos a divisão de um número R, né, que é real, pelo número o J, que é um inteiro, também é possível fazer isso. O resultado ali 5,125. E, por fim, nós temos ali a multiplicação dos dois números reais ali, 20,5 vezes 40,7, que foi 834,35. E daí finalizamos aqui, e eu mostro aí para vocês agora a saída no Visualg, né? Que foi a mesma que eu mostrei ali a cada passo ali. Então, temos ali a soma. Veja ali na primeira linha que está 2 mais 4 igual a 6. Então, aquela concatenação dos símbolos ali na linha 17 criou aquilo, né? O i é 2, vírgula, concatenou com o símbolo de mais. Depois o j concatenou com o valor dele, que é 4. O vírgula novamente, concatenou com o igual, dei os espacinhos ali para não ficar tudo colado. E realmente depois da última vírgula, o i mais j, ali que realmente é feito o cálculo, né? A soma. Então veja que vocês podem fazer várias combinações ali e no fim, na mesma linha do escreva ali, do escreva L no caso, pode ser saído ter o resultado ali da soma ou subtração, o que quer que seja em relativo a cálculo que vocês queiram fazer. Então aqui no Visual G nós temos o algoritmo, vamos executar ele na forma rápida ali, utilizando, veja que a saída foi idêntica que nós vimos na tela da nossa apresentação. Agora eu vou finalizar aqui o algoritmo e vou executar o passo a passo dele. Veja que ele está aguardando. Agora a tecla F8 para ir para cada passo. O F8 ele parou ali na declaração, no var. Próximo F8 ele vai reservar espaço de memória de inteiros ali na área de variáveis de memória. Veja que o valor é 0, né? O inteiro ele sempre começa com o valor 0. Outro valor inteiro, J, também começa com 0. Valor R real, 0. Aquela quantidade de zeros ali possíveis ali do valor real. Depois o M é a mesma coisa, o número real, e o O como número inteiro, também como 0. Aqui nas próximas linhas, a partir da 10, iniciamos o algoritmo. Na linha 2, veja que vai começar a mudança ali nos espaços de memória. Já mudou ali para 2, 4, 20,5, 40,7 e agora o menos 20. E agora realmente começa a impressão e o cálculo ali na tela. Nós temos o primeiro cálculo, né? 2 mais 4, o valor da variável. Depois temos ali o 20,5 mais 40,7 e assim por diante. Podem ver que o cálculo está sendo feito, né, a cada momento. Veja a situação ali do menos 20, que menos com menos acaba sendo mais e acaba virando uma soma, né? Ficou 22. E assim por diante até a finalização do algoritmo. Lembrando que nós temos aqui na parte embaixo aqui o resultado também da finalização do algoritmo. Nós temos que fechar aqui para poder mexer no algoritmo. E veja que nós temos na área de visualização dos resultados ali o valor que ainda foi executado no nosso algoritmo. Então a execução desse algoritmo fica com esse resultado aqui. Então agora veja que nós temos a condição de fazer aí algumas expressões matemáticas utilizando as 4 operações básicas matemáticas. Agora nós entramos na parte de funções. Nós temos as funções utilizadas em algumas linguagens de programação. O Visualg não é diferente, ele tem algumas funções
pré-configuradas para nós. Então nós temos essas 4 funções aí que, apesar de não terem parâmetros, vamos considerá-las aqui como funções, né? Então temos a mod, div, int e abs, que eu vou explicar cada uma delas. Depois nós temos essas funções aqui que elas possuem os parâmetros. Os parâmetros estão ali marcados em verde, né? Então o m e o n são parâmetros. A expoente ela recebe 2 parâmetros, então, que são 2 valores que vocês colocam ali dentro da área entre parênteses ali, e a expressão, a função matemática faz o cálculo e retorna esse cálculo para nós. Depois nós temos ali quadrado, raiz quadrada e randômico. Então, vindo aqui para o algoritmo, nós começamos ali a nossa primeira função ali, que é a módulo. Então nós temos ali o valor i, né, que recebe o valor 15, é um inteiro, e o valor j, que recebe 7, que também é um inteiro. Veja que na linha 4 nós já declaramos ali h, i, j, assim por diante, como inteiro. Então nós podemos declarar as variáveis desse jeito também. Se todas são do mesmo tipo, nós podemos separar ali por vírgula. E somente a O ali, que é real, ela ficou ali separada das outras. Então nós temos ali o resto da divisão entre 2 números, que nós chamamos essa função de mod. Então nós temos 15 mod 7. Então o i ele está com 15 na linha 18, e o resto da divisão, mod, eu fiz um texto ali, uma string ali, uma cadeia de caractere para concatenar, e o j é 7. Daí o cálculo depois da outra vírgula ali, i mod j, que é realmente feito o cálculo, e esse valor resulta igual a 1. Depois nós temos o resto da divisão, que seria a mesma coisa, só que utilizando símbolo diferente, né? Que é o símbolo de porcentagem. Esse símbolo também faz esse tipo de cálculo para nós, que é o módulo, né? O mod. Então também o resultado é igual a 1. Então, para vocês saberem por que o resultado é igual a 1, lembrando daquela conta de divisão da chave lá, que nós utilizávamos aí na parte do primário, quando começamos a estudar a divisão, temos a chave ali, então 15 dividido por 7, isso seria 2, né, o mais próximo, e o resto seria 1. Então, por isso que o resultado dessa função mod, né, ou a porcentagem, ali, o módulo, retorna o 1, que é o resto da divisão. Depois, na linha 20, ali nós temos mais uma vez o mod, né, 40 por 4, né, mod 4, com o resultado dessa expressão, é um valor, vamos dizer, ali uma divisão exata, então fica como 0, né? Aqui, o mesmo resultado também, o 40 com o porcentagem 4, que é o módulo, também vai ficar 0. Então, na conta ali seria isso, né? 40 por 4 daria 10 e o resto seria 0. Então, por isso que o mod aí, quando tem a divisão exata, o retorno é 0. Depois nós temos uma divisão inteira. Nós podemos usar tanto a barra lá como o div. Então, 15 div 7 vai ser igual a 2. Aí já não é o resto, é a outra parte lá da chave embaixo que nós vimos. E aqui, essa função int, veja agora que ela tem o parâmetro que nós falamos, né? Então, o valor 40.7, ele está sendo inserido dentro do parênteses ali do int, que é o nome da função. Então, a função inteiro, né, retorna o valor inteiro de um parâmetro p, eu chamei p qualquer número real, né? Então, int p, se você colocar o valor ali no lugar do p, o 40.7, o resultado é 40. Então, ele só pega a parte inteira do número real. No caso ali, nós temos 40.7, o resultado seria somente o 40. Como se fosse um arredondamento para o número inteiro, né? Na verdade, não seria bem um arredondamento, mas é o corte mesmo. Só pega o lado que tem o valor inteiro de um número real. Depois nós temos o absoluto, né? Ele também tem um parâmetro, então nós chamamos ali retorna o valor absoluto de um parâmetro p. Então o nome da função é abs de absoluto. Então esse p, se nós colocarmos o valor de h ali, que é menos 20, o resultado vai ser 20. Então ele não é que ele inverte, ele simplesmente, tudo que é negativo ele deixa como positivo, e se o número já for positivo, vai continuar positivo. Depois na linha 25 nós temos
n elevado a m ali, que é o expoente, né, retorna o valor de um parâmetro p elevado a um outro parâmetro q. Então veja que agora ali a expressão exp ali, que não é exponencial, né, é expoente, nós temos o p, q. Então essa função tem dois parâmetros. Então o primeiro parâmetro é o valor que vai ser elevado ao segundo parâmetro. Então nós temos ali exp, né, 2,10, então seria 2 elevado a 10, que o resultado final é 1024. Depois na linha 26 ali, nós temos também uma forma de expoente com esse símbolo aí, o acento circunflexo aí, né? Então o L, que é 4, né, elevado a N, que é 2. Então ficaria 4 elevado a 2, 16. É uma outra forma de se utilizar o expoente no Visualg, né? Outras linguagens têm situações diferentes, mas no Visualg é dessa forma. Depois na linha 27 nós temos ali quad, né, que é quadrado, então retorna um parâmetro p ao quadrado. Então todo número que você colocar, ou variável que você colocar dentro do parâmetro da função quad, ele vai ser elevado ao quadrado. Então ali como na linha 27 o j é 7, então seria 7 elevado ao quadrado, que o resultado seria 49. Depois nós temos a raiz, né, que é a raiz quadrada. Então ali seria o cálculo da raiz. Então raiz quadrada retorna a raiz quadrada de um parâmetro p. Então se o p ali no caso for colocado ali na linha 28, né, que no caso é o L, que é a variável com valor 4, então seria 4, raiz quadrada de 4, que é igual a 2. E por fim, nós temos essa função aqui, que ela retorna um valor randômico, né? Ela retorna um número sorteado que seja menor que o parâmetro p e maior ou igual a 0. Então veja ali, o nome dela é rand, né? E o parâmetro, ali entre parênteses, um valor p. Então veja ali, se nós colocarmos o rand como o m na linha 29, o m ele é 10. Então o 10 ali, a configuração é daquele jeito, 10 maior que o valor que será sorteado, que é maior ou igual a 0. Então ele pode ser de 0 a 9. Então é a expressão matemática ali. Entre o 10 e o sorteio é só maior, né? Então o sorteio ele nunca vai ser maior que 10. Então, por isso, como não tem o maior igual, o sorteio ele só pode ser de 0 até 9. Então, se nós colocarmos um range de 10 ali, ele pode sortear aqueles valores que estão ali, de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. O 10 não entra. Se nós quiséssemos que o 10 entrasse no sorteio, teríamos que colocar ali range de 11, né? Ou, no caso, alterar a variável m, que está na linha 14, por 11. Então aqui nós temos a saída do algoritmo no Visualg, né? A tela de saída seria isso. Veja ali que toda aquela expressão que eu fiz no escreva L ali, ou escreva ali, eu fiz a concatenação, olhando bem na primeira linha ali, né? Na linha 18, o i, que é 15, né? Valor 15, concatenou ali com a frase resto da divisão mod por, deixei um espaço entre o início e o fim ali para não ficar muito junto. Depois o vírgula, j, saiu o valor 7, né, porque a variável j na linha 11 ele recebeu o valor 7. Depois concatenamos com o igual e por fim fizemos ali realmente a utilização da função que é i mod j, que retornou o valor 1. Veja também na última linha ali, penúltima linha ali no caso do console ali, o randômico, né? Veja que 10 é maior que o sorteio que é maior ou igual a 0, que é igual a 6. Então, quer dizer, na execução do algoritmo, ele sorteou o número entre 0 e 9, sorteou o valor 6. Então, foi essa a execução. Vamos agora ver essa execução no Visualg. Então, aqui nós temos o Visualg aberto com o nosso algoritmo. Vamos executar ele de forma rápida aqui. Veja que agora ele fez a execução da forma que nós vimos ali na tela, só que vejam o resultado ali do randômico. O sorteio agora foi 8, né? Não foi o 6 que havia ocorrido anteriormente.
Então vamos executar ele aqui passo a passo para ver como é feito esse cálculo com essas funções aqui. Então, abri aqui no modo passo a passo, naquele botão, agora o F8, nós vamos ali. Então veja agora que vai ser reservadas todas essas variáveis na área de variáveis de memória. Veja que como foi numa linha, só na linha 4, ele já reservou todos aqueles valores. Agora o próximo é o valor de O, que é a única aí que é real. Agora nós vamos aqui nas linhas 9 a 16 fazendo as atribuições dos valores. Veja que os valores estão alterando lá na área de memória. E agora começamos, né, o cálculo propriamente dito aqui na linha 18. Então ali o resultado 1, depois 1 também, que é o mod, né, uma forma diferente de fazer. Outra vez o mod agora, só que uma divisão exata, né, novamente. Agora temos uma divisão comum, que poderia ser utilizado com a barra. Temos o inteiro ali, que vai retornar só o valor inteiro de 40,7. Temos o absoluto ali, menos 20, retornou o 20. Aqui elevado, né, o valor 2 elevado a 10. Aqui a mesma situação, né, só que 4 elevado a 2 vai ser 16. Aqui o quadrado, né, de 7, 7 ao quadrado é 49. Aqui a raiz quadrada, né, de 4 seria igual a 2, raiz quadrada do valor 4 é 2. E agora o randômico, vamos ver que número que ele vai sortear. Foi 7 agora. Veja que cada execução que nós fazemos aqui, ele sorteia um número entre 0 e 9, porque a configuração é 10, o 10 nunca vai ser sorteado. Para o 10 entrar no nosso sorteio, essa variável m deveria ser 11, né? Lembrando isso. E agora mais um comando aqui, finalizando o algoritmo. E podemos fechar aqui a janelinha. E agora nós temos aqui o resultado aqui na área de visualização dos resultados, caso vocês queiram ainda ver o resultado. E vocês podem, a qualquer momento, com o Visualg instalado, aí, fazer as alterações desses valores e verem as saídas que ocorrem aí com vocês. Vejam agora que nós temos aí condições de utilizar funções que o Visualg tem de forma automática ali, né? Ele tem algumas funções, nós temos já condições de fazer essa utilização dessas funções. Veja que nós já podemos trabalhar com expressões matemáticas mais elaboradas aí em termos de programação dos nossos algoritmos. Agora aqui nós temos um cálculo real aí, um cálculo do volume de um cone. Então, o volume de um cone é calculado pelo valor da área da base multiplicado por sua altura e dividido por 3. Isso está sendo explicado ali nos desenhos ali, né? Então, a área do círculo é calculada pelo raio ou quadrado multiplicado por π, ao quadrado multiplicado por π, né? Então, nós temos ali, veja na primeira imagem ali, nós temos o cone realmente, e o R ali, que é o raio da circunferência que fica ali embaixo, e aquele A significa a altura, né, que vai desde a ponta do cone até o meio ali da circunferência. E o algoritmo que faz esse cálculo está ali do lado, né, com a equação matemática que faz esses cálculos. Veja que a equação ali está sendo feita em apenas uma linha, então ali já é um pouco de matemática, né, nós juntamos a equação de baixo, que é a área do círculo, e temos o volume em cima, né? Se vocês forem ver, a área do círculo está ali em cima na expressão ali do volume, né? Ali está πr ao quadrado, só que embaixo está π vezes r minúsculo, mas de qualquer forma é o raio, né? Então, esse algoritmo faz esse cálculo que está exatamente naquela expressão matemática. Então, se nós informarmos a altura do cone como 10 e informarmos o raio da base como 5, o volume é 261,79 e todo aquele valor ali. E depois eu pus ali, foi colocado na linha 17 um fim ali para falar que o algoritmo finalizou, né? Mesmo que ele escreva ali no console, você também pode pôr algumas coisas assim. Então veja que na linha 14 está todo o cálculo que foi pedido ali na expressão matemática do volume do cone. Então vamos executar agora este algoritmo no Visualg.
Então vamos agora executar este algoritmo no VisualG. Então agora com o algoritmo aberto aqui no VisualG, nós vamos executar ele aqui de forma rápida. Ele vai ficar parado ali, aguardando um valor, né? Vou colocar o valor 20 para a altura do cone. Depois, vamos por 10 para o raio da base. Apertando o Enter, o volume do cone é 2094,39 e aquela quantidade toda de números ali. E depois imprimir o fim. Vamos fechar aqui agora e executar esse algoritmo de forma passo a passo. Então aqui nós apertamos a tecla F8, ele vai começar o início, vai reservar o espaço de memória para essas variáveis. Veja que a variável, nós colocamos os nomes bem, o que elas são mesmo, né? Altura, cone, volume, cone e raio. Então fica mais fácil para quem for analisar o seu algoritmo saber que essas variáveis são relativas a esses valores. Então aqui na linha 7 nós temos o início do algoritmo. Na linha 8 ele vai pedir ali para informar a altura do cone. F8 mais uma vez, o cursor está piscando esperando um valor. Vou pôr o valor 12, Enter. Agora ele vai para a próxima linha, na 11. F8 ele vai executar a linha 11 ali, que informe o raio da base. Mais uma vez o F8, agora ele executou o comando da linha 12 e leia a variável raio ali. Fica o cursor piscando para nós colocarmos o valor. Vou colocar 6. Enter. Agora ele entrou na linha de cálculo ali. Veja que mais um F8, o valor ali que vai ser feito o cálculo, ali, o volume do cone será alterado. Ele está como 0 ali na área de variáveis da memória. Então ali ele já recebeu o valor. E agora na linha 15 ele vai fazer a impressão, né, a saída desse valor. Veja que o valor que estava lá na memória foi impresso em tela. Vai escrever ali o fim que nós colocamos, né, só para indicar, e agora aqui realmente finaliza o nosso algoritmo, o nosso programa. Vamos fechar aqui. Veja que o resultado permanece aqui por enquanto na área de visualização dos resultados, para que vocês possam anotar alguma coisa ou confirmar. E a execução de um cálculo do volume do cone foi realizada aqui por um algoritmo. Então esse é o primeiro cálculo aí de algo assim que nós temos palpável do mundo real, aí, um volume de um cone. Então, concluindo esta aula, nós temos aqui que nós verificamos algumas expressões e funções matemáticas conhecidas. Cada linguagem de programação pode possuir diferentes nomes para as expressões e funções matemáticas. Eu coloquei ali pode porque em algumas linguagens de programação muda um pouco o nome dessas funções. Então, o VisualG ele tem esses nomes, outros tipos de linguagem têm outros nomes. Então, vocês têm que ficar cientes disso, que a forma de cálculo é semelhante, mas pode mudar um pouco o nome da função matemática, ou a função que existe em outra linguagem de programação. E tentem fazer os exemplos como vimos aí no VisualG, né? Se vocês têm instalado, executem esses algoritmos que nós fizemos nessas aulas e tentem fazer algumas modificações. Então nós ficamos por aqui e bons estudos!